mostrar pra vocês como é que ficou então. E ela tá tão tchutchuquinha. Utopia, bem grande assim. É meio que um Transformer. Tem duas vantagens na minha E material mineral. E tipo food truck. Não enferruja. E aí, eu sou a Lizzy, essa é a Jessie, minha gata, e essa é a Combitina. E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, até aqui a gente tava vendo coisas estruturais da Kombi, né? Vocês viram no último vídeo, eu tô reformando a minha Kombi casa, então a gente tirou tudo da lataria dela, inclusive as partes que estavam podres, que era muita coisa embaixo. A Kombi ficou só cabine do motorista e motor. Depois, no último vídeo, a gente construiu a estrutura dela, então a largura, a altura que a Kombi vai ficar. Expliquei pra vocês que a minha Kombi não vai ter aquele degrau da Safari, né? Ela não é uma Kombi Safari, ela é uma releitura, digamos assim, a Kombi de 2 andares que estão inventando aí, totalmente feita artesanal. E aí, o Estevão da Tecar Garage, que tá fazendo a Kombi pra mim, começou a me fazer um tanto de pergunta. E eu tô assim, ficando louca, porque tudo depende de tudo, entendeu? Eu inventei que eu quero um closet pra minhas roupas na parte de trás, e aí isso significa que vai passar uma parede ali, mas a parede tem que ser removível, porque tem que acessar o motor, e aí a claraboia vai ficar bem no meio, porque eu já pedi pra ele botar os metalão no lugar, já tá soldado, não dá mais pra mudar, e eu queria botar a claraboia pro lado, já não posso mais, então eu percebi que todas as decisões dependem de tudo nessa Kombi casa. E fiquei um pouco nervosa, mas consegui definir assim, a altura das janelas, quantas janelas vão ser, onde vai a claraboia, qual o tamanho da minha janela, do quarto. Porque na minha cabeça eu achava que eu podia decidir isso tudo depois, entendeu? Ia pegar a Kombi ali, um caixotão branco, e aí eu ia começar a decidir onde é que vai banheiro. Mas não, o lugar da janela do banheiro, entendeu? Então é isso, tive que tomar um monte de decisão, definir um tanto de coisa sobre o layout rápido, e vou lá mostrar pra vocês como é que ficou então a estrutura final dos metalons e tal, antes da gente fechar essa combinha toda com a CMT ela pronta, né? Bora lá pra casa do Estevão então e ver isso. Estamos em uma grande reforma. Gente, essa Kombi tá com muita cara de Kombi já, muita cara de casa. E ela tá tão tchutchuquinha. Eu achei que ela ia parecer assim um Transformer, sabe? É meio que um Transformer. A gente, inclusive, precisa dar um novo nome, assim. Tinão agora. Ó pra isso, gente. Ó pra isso. Eu tenho uma mansão e, olha, várias decisões de layout sendo tomadas. Às vezes eu gosto de vir aqui pra dentro, entrar nessa gaiolinha pra pensar no que eu vou fazer. Porque é muita coisa, gente, é muita coisa. Entendeu? E tudo depende, tudo tá amarrado com tudo. Aonde eu decidi botar o banheiro, que eu acho que vai ser um banheirão, que vai vir tipo até aqui assim e tal, e aí o porta-pote vai entrar, e tudo umas loucuras que eu tô inventando na minha cabeça, mas aí muda tudo, entendeu? Ah, mas se eu fizer isso, ó, aí o ar-condicionado vai pegar aqui, aí ali eu não posso fazer não sei o quê, aí aqui não sei o quê, aí... Tanto de coisa, viu? Aqui, por exemplo, tô querendo inventar uma cortina de rolinho que eu vou baixar e prender aqui, ó, porque aí ali é a minha cama, aí eu posso isolar o quarto, entendeu? Eu posso receber gente aqui e ninguém nem... Fica sabendo que o quarto existe. Muitas decisões. Às vezes eu gosto de vir aqui pra dentro, né? Como eu falei, ficar aqui pensando e tal. Aqui pra trás eu acho que eu já defini tudo. Aqui a cozinha, a ordem de fogão, pia, fogão, bancada, que tá meio confusa na minha cabeça ainda. Mas estamos indo. A verdade é que o melhor é você chegar aqui pro Estevão na Tecar Garage com o seu projeto definido. Eu achava que eu tinha o meu projeto definido, mas foi só quando eu cheguei aqui que o Caio do perfil A Casa na Kombi e o Misa, que também fez uma Kombi desse jeito, uma releitura da Safari com o Estevão, me disseram, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria esse degrau na altura. E foi só aí que eu entendi que eu podia ter uma Kombi que vai da mesma altura até o final. O que significa que eu posso ficar em pé na parte de trás. O que significa que eu posso ter um layout que me permita ficar em pé na parte de trás e não necessariamente sentada, tipo uma sala. E isso mudou tudo na minha cabeça. Mudou o banheiro de lugar, mudou o que eu vou ter na parte de trás e mudou o layout, que consequentemente muda a minha hidráulica, muda o lugar das janelas. E tem coisas que eu preciso cuidar no layout, por exemplo, não tapar o acesso ao motor. O acesso fica aí por trás, nessa portinha, e também aqui em cima tem uma tampa que vai ser toda removível. E aqui onde eu tô apontando, eu pretendo botar 2 bolas extintoras, sabe? Eu já tinha na primeira versão da Tina. São bolas extintoras, elas explodem e entram em funcionamento em contato com a chama. Nessas tulhas das laterais, eu ainda não sei exatamente o que eu vou colocar, mas dá pra ver que a ventilação acontece aqui pelo lado, ó, no lado esquerdo, canto esquerdo do vídeo. É a ventilação do motor. E essa é a tulha onde vai ficar o meu gás, que é mais um exemplo de coisas que eu só fui pensar quando eu cheguei aqui e conversei com as outras pessoas que têm uma Kombi Safari. Assim eu posso trocar o gás da cozinha por fora, que dentro vai o móvel todo selado, e não corro risco de ter vazamento de gás do lado de dentro da Kombi.
Não, e os detalhes. Eu quase não quero uma ACM aqui na frente porque eu tô achando ela tão bonita, toda arriscada. Por isso que eu tenho uma Kombi tatuada. Olha aqui. Toda linda. Essa parte reta aqui na frente. Nós vamos escrever alguma coisa. Não sabemos o quê. Talvez utopia, bem grande assim. A pensar. Vocês sabem que eu sou toda de frases e coisas, né? A Tina sempre teve um monte de recados. Um sobre a utopia, que ficava ali na lateral. Quando a gente saiu, tinha uma frase enorme da Rosa Luxemburgo escrita na lataria, que apagou com menos de um ano. Vocês viram no último vídeo que o chão da Tina tava podre, então essa chapa toda reconstrói a base. E aqui, olha esse acabamento. O Estevão fez vários cortes para poder fazer o arredondado no metalon e soldou cada pontinha. E essa é a fase de arrumar todos os acabamentos e deixar a Tina pronta para receber o ACM. Tanto na estrutura, como aí embaixo, na divisão da cabine do motorista para a parte da casa, quanto em todas as partes que o Estevão passou solda, precisam ser lixadas e preparadas para receber o ACM. Então o Gui começa a lixar tudo, tanto nessa parte aqui em cima. Olha como eu já tenho um lugar para botar a cama. Perfeito. Quanto na parte que foi reconstruída da cabine do motorista mesmo, ou até dessa parte aqui da frente do para-choque. Uma das principais vantagens, tem duas vantagens na minha construção aqui desse layout dentro dessa Kombi. A primeira é que eu sou solteira, sou uma mulher viajando sozinha, há muitos anos, que já viajou com outra pessoa junto, e a conclusão que eu chego aqui, a Kombi é para mim. E isso faz muito sentido em algumas coisas pequenas, do tipo assim, pra que eu quero uma sala de jantar que me ocupe todo esse espaço aqui, ó, 1/3 da Kombi, a galera faz, 1/3 do motorhome, da van, a galera faz tipo uma sala de jantar, né? Uma mesa, assim, você senta em volta. Não tem essa necessidade, eu sou uma pessoa sozinha. Eu, quando tô na minha casa, com espaço, mesa, cadeira e tal, não sento na mesa pra comer. Vou sentar pra comer aqui? Continua sendo minha casa igual. Então, o que eu arrumei? Eu vou fazer aqui um closet nesse corredor pra cá, que vai acompanhar aqui a largura do banheiro. E do lado de cá é um jardinzinho de inverno. Bora? E do lado de cá vai ser a minha cozinha. Eu pedi um janelão bem grande e aqui na altura do peito, porque eu, um dia ou vários dias quero poder abrir aqui e inventar uma bancada pro lado de cá, que eu até já sei como vou fazer, de imã e ferro. E servir café, pães e tal, pão de queijo pro lado de fora. Porque, sim, essa é outra coisinha que eu curto fazer. Aí tem uma outra questão me incomodando um pouco nesse layout, que é o seguinte. Aqui embaixo vai ficar o meu bujão de gás, né? A tulha fica lá pra fora e tal, pra mexer no gás por fora. Não tem vazamento pro lado de dentro. Aqui em cima do gás eu posso botar minha geladeira, por exemplo, pra que ela fique numa altura boa pra eu mexer. Ou eu posso botar o fogão. Só que eu não quero botar o fogão porque a minha cama é aqui. E aí eu não quero cozinhar do lado da cama. Então acho que vai ser geladeira, pia, bancada, né? Espacinho aqui. Vem. Espacinho aqui, pia. E aí pra cá, fogão, do lado de lá da pia. Tipo aqui assim. Só que aí as minhas roupas ficam ali, ó. Entendeu? Não sei se entendeu. Mas aí como é que eu vou botar o fogão de frente pro closet? Tudo bem que vai ter uma coisa aqui fechando ele, mas difícil, sabe? Ou então pode ser geladeira e fogão. Pia. Pode também. Geladeira, fogão. Fogão. Pia. Bancada. Só que aí do lado do fogão é bom ter um espaço, né? Pra você... Fogãozinho de 2 bocas vai me irritar. 3 bocas. Oh, meu Deus. Aqui eu tava tentando simular se eu botasse a minha geladeira pra lá, nessa altura. Olha eu mexendo na geladeira. Vai me irritar esse movimento de ter que ficar em diagonal pra mexer na geladeira? O quanto esse movimento é ok? Aí trazer a coisa pra cá e tal. E é um tal de mede coisa, porque tem que caber bujão de gás, pia, fogão. E vocês pensam que eu sei qual fogão que eu vou comprar? Qual o tamanho? Qual a pia que eu vou comprar? Tudo depende de tudo, como eu venho dizendo. Esse vídeo é muito bom. Eu acabei de editar 5 minutos de eu testando movimentos dentro da minha Kombi casa. Aqui eu testando
Como é que eu vou me sentir dentro dessa cozinha? Os armários aéreos vão ficar muito altos. Olha esse olho que não para, gente. Tô ficando completamente louca. Nesse dia aqui eu fiquei muito chateada, porque eu me dei conta que pedi pro Estevão colocar a claraboia no lugar errado. Se eu decidir que vou fazer um closet aqui, a claraboia não deveria estar no meio da Kombi. Deveria estar no meio menos o tamanho do closet, no meio do que vai ser o meu jardinzinho de inverno. Mas tudo bem, eu fui mudando as coisas depois. Esse é um problema que eu tô enfrentando muito com essa construção. Às vezes eu não sei qual é o momento de dizer que o projeto tá pronto. Talvez eu já devia ter dito que o projeto está pronto. Mas o tempo todo eu fico descobrindo novas coisas, novos produtos, novos jeitos de fazer e não paro de modificar. Hoje ela me mandou a seguinte pergunta: se eu queria que o blackout, o acabamento fosse por fora ou, tipo, no limite do tamanho. Eu falei no limite do tamanho, que é pra não aumentar nada, né? Mas eu acho que isso também é acabamento por fora, não é o corte. Isso é o acabamento. Isso aí depende depois, ali na hora, depois de colocar o fogo, que daí não, vai jogar o quanto... Tipo, ficaria por aqui, né? Não teria problema. Depende de quanto você cortar. Na hora de cortar, se cortar bem rentezinho, daí depende de como é que vai cortar. Eu pedi pra ela fazer do mesmo tamanho da claraboia, o blackout. Não tem erro. Hoje é um dia que eu escolhi não ir até o Estevão. Ele tá terminando de lixar, preparar bem o metalon, pintar ele, tudo, para que talvez amanhã a gente consiga colocar o ACM todo em volta da Kombi e finalmente ter ela fechadinha. E aí eu aproveitei o dia hoje para tocar alguns outros projetos, né? Porque afinal de contas eu preciso fazer as coisas que pagam de salário, dinheiro, para eu poder construir essa Kombi. E olha esse cenário, eu tô morando bem pertinho aqui da lagoa e vivendo essa rotina aqui perto de Palhoça. Eu pego 2 horas de ônibus para chegar lá no Estevão, mas eu tenho gostado bem mais de morar aqui do que o começo dessa reforma, que eu tava morando lá, uma distância a pé do Estevão, porque eu moro sozinha, a rotina é puxada, e aí aqui eu consigo pagar mais ou menos a mesma coisa que eu tava pagando lá na mensalidade. E posso remar aqui, posso vir aqui andar, sentar naquele balancinho, ó, estão vendo aqui tem outro balancinho. E, bom, sim, 2 horas de ônibus. Mas aí eu pego 2 horas de ônibus, vou lá, fico 1h30, 2 horas lá, gravo, converso com ele sobre as atualizações do dia. E volto mais 2 horas de ônibus ou R$30 de Uber. Teve 2 dias que eu acabei fazendo isso de Uber Moto. E, bom, pra mim foi muito mais tranquilo, porque há muito tempo acostumada a estar na estrada, em cidade pequena. Às vezes estar numa cidade grande, como é Palhoça, uma cidade que vive muito a lógica, assim, da cidade grande, sabe? Eu não encontrei tanto trilha pra fazer. Até tem, mas a galera te desencoraja, é mal sinalizada, tem cobra, não sei o quê. Não consegui achar guia disponível pra fazer essa trilha comigo a qualquer hora. Tava sem meu equipamento de trilha também, que foi um erro meu. E aí não quis subir porque tava sem pederneira. Falaram que lá tinha muita cobra e tal. Enfim, eu não consegui, a verdade é essa, viver uma rotina que eu estivesse gostando em Palhoça. Isso foi muito duro pra mim, assim. Foram dias que eu fiquei lá com a mente atribulada, sabe? E é muito sobre isso, assim, a Kombi me dá essa liberdade de que se eu não gosto da lógica daquele bairro onde eu tô, eu ligo meu carro e eu saio dirigindo, sabe? Eu tô com muita saudade disso. E não banquei ficar em Palhoça. E aí vim pra cá. Eu vou até deixar aqui embaixo a casa que eu acabei alugando, porque eu recomendo muito, assim. Ela é barata, é uma casinha bem simples, muito simples mesmo, mas é aqui na lagoa, sabe? Isso fez toda a diferença para que eu conseguisse tomar as últimas decisões, planejar tudo que eu preciso sobre a Kombi, sentar na frente do computador e ficar trabalhando, né? Tava muito difícil lá de onde eu tava morando em Palhoça, na Barra do Aririú. Vou falar com vocês assim de pertinho, quase me enforcando, porque quando eu tô na rua, eu tô sempre com essa corda aqui. Se passar algum ciclista, alguém correndo querendo me roubar, entendeu? Não vai conseguir. Então a gente conversa assim, ó, tô numa capital, entendeu? É assim, ó, que eu converso numa capital, mesmo sendo Floripa, uma capital tranquila. Coisa mais linda aqui onde eu tô, sério. Tem umas pessoas lá remando sup e caiaque. Tem um caiaque disponível na casa que eu tô.
Eu devia ter pego pra fazer esse fim de tarde, mas eu fiquei com muita preguiça de remar. Mas eu não fiz nenhuma atividade física hoje. Devia ter ido. Tenho tentado ir remar todo dia de manhã, mas hoje não fui porque tava já ansiosa. Enfim. Não era nada disso que eu queria contar aqui. O que eu queria falar aqui. Se eu puder te dar uma dica mesmo que não é a gente que faz, é o Estevão. Esteja com a cabeça bem boa e tranquila, ou com todo o projeto já muito bem definido, ou com tempo, muito tempo pra estar lá definindo junto com ele e tal, pra você não ficar nervoso e estressado que nem eu com a tomada de decisões. Porque eu faço tudo sozinha, né? Então não tem ninguém pra eu debater assim, será que faço tal coisa? Eu tenho ligado muito pro meu pai, pro meu Dindo, que é arquiteto, pra minha mãe. Tipo, pai, tipos de isopor. E a gente fica conversando sobre EPS, PIR, com o que eu vou fazer o isolamento e tal. É muita coisa pra decidir de verdade, assim. Tô super... E somado a isso, eu tô trabalhando com a Festa Literária de Porto Alegre. Que é a Festipoa Literária. Porque... primeiro porque eu amo, é um projeto que eu toco há anos. Segundo, esse projeto recebeu o aval pra acontecer, né? Esse ano, depois que eu marquei a reforma da Tina. Então, a festa literária é em maio e eu tô terminando a reforma em abril, tá tudo meio embolado, né? E é um negócio que me exige muita dedicação e que também me dá um dinheiro. Então, não podia não pegar. Mas que exige muita dedicação, porque a Festipoa Literária acontece assim, na guerra, na base do amor de quem faz ela, sabe? Então, é isso também pra contar que a cabeça da combeira aqui tá bem doida, bem doida. Olha lá o povo remando que eu falei. Lá longe tem uma canoa havaiana. Vocês estão vendo? A canoa tá muito longe, tá indo lá pra barra essa canoa. Aqui, ó. Lá. Ó, é um catamarã. Muito bom. Ai, luz ruim, ainda tô na rua, mas deixa eu gravar isso pra vocês. Acabou de acontecer. O meu mecânico, o Robson da Vovô Jack, eu sempre falo dele aqui desde que eu saí com a Kombi. Tipo, ele é quem cuida da Tina. Todo mecânico que elogia meu motor quando eu chego, esse é o cara, especializado em motor a ar e tal. Eu adoro o Robson, adoro o serviço dele, sou muito fã. Faço essa propaganda aqui, porque realmente, enfim, nem é propaganda, é isso que eu queria dizer. Porque é só uma parceria de muitos anos mesmo. Bom, tô tapando o microfone. Ele não tinha visto ainda o projeto final da Kombi, né? Tipo assim, não tinha visto ainda como é que a Kombi tava ficando. Eu já tinha falado pra ele da última vez, Robson, eu vou aumentar a lataria. Robson, eu vou ficar em pé dentro dessa Kombi e tal. E aí ele, não, agora ela tá bem de motor, enfim, eu tenho um problema com o meu bloco que é muito poroso. Dá até um acelero do coração de falar. Mas tenho. Desculpem pelo barulho, gente, emoção da hora que eu queria pegar pra vocês. E aí, enfim, agora ele viu o último vídeo que saiu da Kombi, que eu mostro a estrutura, né, a altura dela, onde é que vai ter porta e tal. Bem feliz, bem feliz. E aí ele me respondeu isso aqui no WhatsApp. Já fico feliz, entendeu? Porque a aprovação do Robson pra mim dizer assim, pode ir pra estrada, é sempre muito importante pra mim, porque eu confio demais em toda a avaliação que ele faz no meu motor. É isso, queria pegar esse momento pra vocês, porque eu fiquei bem feliz, mas já tá anoitecendo e eu tô com frio. Pra casa. Cheguei em casa e você pensa que acabou o dia. Não acabou o dia. Porque ainda tem BO da Festipoa pra resolver. Eu amo a Festipoa Literária. E tem que decidir o quê? Se vai comprar o feltro que já vem com adesivo pra só grudar ou o feltro mais cola? Feltro mais cola, qual a cola? A cola, eu tenho um caminho. Porque meu pai trabalha numa empresa de calçados. Que eu não vou falar o nome, mas se tudo der certo, será minha parceira em algum momento aqui. E como empresa de calçados usa muita cola, né? Ele conseguiu um contato na Killing que se ofereceu pra me fornecer as colas que eu vou precisar e me ajudar a descobrir quais são as colas que eu preciso. Então, e aí já sabemos qual é a cola que cola o feltro no ACM, que é a cola que algumas empresas de carro usam, que eu também não vou falar o nome aqui. Enfim, é a cola profissional pra isso mesmo, sabe? Então, estamos aí com essa decisão pra tomar. Porque com certeza é melhor eu colar com essa cola do que o adesivo que vem no feltro, né? Que eu não sei o que é o adesivo que vem no feltro. E minha mente funciona desse jeito, entendeu? Eu preciso saber por que eu tô decidindo as coisas. Senão, eu não decido pra tudo. Eu preciso entender tudo. Então,
Então agora a minha missão é descobrir o que que é esse adesivo que vem no feltro. Tá grudando com o quê, né? Que tipo de adesivo de contato é esse? Só que antes, eu preciso terminar um negócio da Festipoa Literária. Olha o que eu peguei por acaso. Eu cheguei no Estevão e tava chegando a minha Kombi. Aqui é a Tina. Ainda desmontada, mas é a Tina. Bom, o lugar onde tinha a lataria da Kombi feito desse material chamado ACM, que eu não fazia ideia do que era, mas aí eu fui pesquisar e significa Aluminium Composite Material, que é basicamente um material composto por 2 placas de alumínio com um núcleo de material mineral no meio. Ele é muito usado na construção civil, fachada de prédios, painéis de loja e tipo food truck, Kombi casa, motorhomes e tal. E aí eu fui entender o porquê desse uso. Acontece que o ACM é leve, resistente à chuva, umidade, sol, tem um acabamento moderno, limpinho, brilhoso, não enferruja, é fácil de limpar e pode ser moldado com uma certa flexibilidade para fazer as curvas da Kombi. Eu descobri que ele também precisa de alguns pontos de atenção, tipo a fixação precisa ser bem feita, com cola própria ou uma estrutura metálica, senão o material pode soltar ou criar pequenas ondulações. Eu tô bem empolgada com a escolha desse material por ele ser mais leve e o Estevão tem bastante prática em usar o ACM nas várias Kombis que ele já construiu. Sigo agradecida a mim mesma pela decisão de vir morar pra cá pra Floripa e pegar as horas de ônibus pra chegar em Palhoça e acompanhar a reforma da Kombi. Olha o tipo de entardecer que eu tenho depois que saio de lá e venho pra cá. Tem dias que dá tempo de fazer isso de manhã e dias que dá tempo no final da tarde. No fim das contas, eu preciso estar vivendo uma rotina que faz sentido pra mim. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Me conta nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, onde eu falei um pouco mais sobre as coisas que estão dentro da minha cabeça e mostrei um pouco de dia a dia também, não só do momento lá da reforma, né? Quero conversar um pouco mais com vocês sobre essas ideias de bastidores, apesar de eu ter achado que nesse vídeo ficou muito. Vamos encontrar esse equilíbrio entre eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo e contar pra vocês o que tem que ser desenvolvido aí nos bastidores. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!